Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das tensões mais fundamentais do nosso direito. Aquela balança, né? Entre a liberdade do indivíduo e o poder do Estado. Exatamente. Como garantir o bem comum sem esmagar os direitos de cada um. E para isso, vamos usar o caderno de número 09. O tema é Poderes da Administração e Poder de Polícia, parte 1. Um tema excelente e, olha, fundamental. Entender esses poderes é a base de tudo no direito administrativo. E não é só teoria, não. É um dos assuntos com maior incidência em provas de alto nível, como as da FGV. Certo. Então a missão aqui é descomplicar tudo isso. Isso, desde os conceitos básicos até as decisões mais quentes dos tribunais, como o famoso tema 532 do STF, que é leitura obrigatória. Perfeito. Então vamos começar pela base. O material do professor Lessa já abre com uma pergunta importante. Quando a gente fala em poderes da administração, é tipo uma carta branca que o agente público tem para agir como e quando quiser? Ou não é bem assim? Não, de jeito nenhum. É muito mais complexo. E essa ideia de carta branca é o primeiro erro que precisa ser desfeito. O conceito-chave aqui, como o caderno destaca, é o de poder-dever. Poder-dever. O poder e a obrigação juntos. Exato. Pense nos poderes como ferramentas. São prerrogativas, sim, mas instrumentais. Elas existem para um único fim, atingir o interesse coletivo. Por isso que o exercício é obrigatório e, mais importante, irrenunciável. O agente não pode escolher não usar. A omissão, inclusive, pode ser um tipo de abuso. Essa ideia de ser uma ferramenta é ótima, porque se é uma ferramenta, ela pode ser usada de forma errada. Com certeza. E aí a gente entra no famoso abuso de poder, certo? Exatamente. E abuso de poder é o termo geral, o guarda-chuva, para duas situações bem diferentes. E isso é assim, prato cheio para as provas. Quais são elas? A primeira é o excesso de poder. Aqui o vício, o problema, está na competência. Na competência, o agente faz algo que ele não tem permissão legal para fazer. Perfeito. Ele atua fora das suas atribuições. Ele joga fora do campo que a lei desenhou para ele. Entendi. Ele ultrapassa os seus limites. E a segunda forma de abuso? É o desvio de poder, ou desvio de finalidade. Aqui é mais sutil, sabe? Por quê? Porque aqui o agente até tem a competência para fazer o ato. Formalmente está tudo certo. O problema é o motivo, a intenção por trás. A finalidade não é o interesse público. Exatamente. É um interesse pessoal, um favorecimento, ou o exemplo clássico de prova, perseguição política. Ah, essa é a questão clássica da FGV que o professor Lessa comenta no material, né? Do prefeito que remove um servidor. Essa mesmo. Ele remove o servidor que é um adversário político, mas disfarça o ato, escreve lá que foi por necessidade de serviço. É a pegadinha clássica. E na prática, é difícil de provar, porque você tem que demonstrar a intenção. E como se prova isso? A justiça busca um conjunto de indícios, né? O servidor era um opositor conhecido. Existia mesmo essa necessidade de serviço ou foi algo fabricado? Não tinha mais ninguém para ser removido? É a análise do contexto que revela o desvio. Fica bem mais claro. Bom, se o abuso de poder é o uso errado da ferramenta. Vamos falar da ferramenta talvez mais visível que o Estado tem sobre nós no dia a dia. Aquela que pode fechar um comércio, multar uma obra. O poder de polícia. Exato, o poder de polícia. Como ele funciona, na essência? Dizendo, olha, seu direito de construir é garantido, mas você tem que seguir o Código de Obras para não colocar ninguém em risco. É por isso que uma prefeitura pode exigir um alvará ou a vigilância sanitária pode interditar um restaurante. O caderno até destaca, para a gente memorizar a definição do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Fundamental. Essa tem que estar na ponta da língua. E o material fala que o fundamento desse poder é a supremacia geral do Estado. O que isso quer dizer? Significa que esse poder se aplica a todo mundo sem precisar de um vínculo específico. Ah, diferente do poder disciplinar, por exemplo. Exato. O poder disciplinar só vale para quem tem um laço com a administração, como um servidor. O poder de polícia não, ele vale para todos nós, pelo simples fato de estarmos no território. É uma relação de Estado para cidadão. Perfeito. Agora, vamos para as características desse poder.
O fichamento do professor Lessa traz o mnemônico DAC. Ajuda muito a memorizar. Ajuda demais. O D é de discricionariedade. A margem de escolha do gestor. Isso. A regra geral é que o agente tem uma margem para avaliar a conveniência e a oportunidade de agir. Mas, e aqui tem um ponto de atenção, essa não é uma regra absoluta. Existem atos de polícia que não são discricionários. Exatamente. São os atos vinculados. O exemplo clássico é a licença para construir. Se a pessoa cumpre todos os requisitos da lei, a prefeitura não pode negar. Ela tem que conceder. É um direito do particular. Entendi. Nem tudo é escolha. E a letra A do DAC? A, de autoexecutoriedade. Esse é um dos atributos mais fortes. É a capacidade da administração de executar suas próprias decisões. Diretamente, sem precisar de ordem judicial antes? Sem precisar. É agir na hora. O fiscal que encontra comida estragada num mercado não vai pedir uma liminar para o juiz. Ele vai lá e apreende a mercadoria na hora para proteger a saúde pública. Faz todo sentido. Mas e a multa? Se eu não pago uma multa, o agente não pode simplesmente vir e pegar um bem meu para quitar a dívida? Pode? Não pode. E você tocou no ponto nevrálgico, na pegadinha da FGV. A aplicação da multa é um ato de poder de polícia, mas a cobrança forçada dela não é autoexecutória. Então, para cobrar à força, o Estado precisa ir à justiça. Precisa. É a execução fiscal. Por isso a gente diz que a multa tem exigibilidade. Ela deve ser paga, mas não tem executoriedade material. É uma distinção sutil, mas que derruba muita gente. Alerta importantíssimo. E para fechar o mnemônico, a letra C. C de coercibilidade. A imposição. Isso. As medidas de polícia são obrigatórias, a pessoa queira ou não. Se um local é interditado, ele tem que ficar fechado. E, em último caso, o Estado pode usar a força para garantir que a decisão seja cumprida. Entendido. DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Agora, esse poder se manifesta de uma vez ou é um processo? O material fala nos ciclos do poder de polícia. É um processo, geralmente dividido em 4 fases, 4 ciclos. Qual seria o primeiro? O primeiro é a ordem de polícia. É a lei, a norma geral e abstrata. O código de posturas de um município, por exemplo. A regra do jogo. Exato. O segundo ciclo é o consentimento. É quando a administração dá a sua anuência para um caso específico. Um alvará de funcionamento, uma licença. Certo. Depois vem a fiscalização. Isso. É ir a campo ver se a ordem e o consentimento estão sendo cumpridos. E, por fim, se não estiverem... Sanção. A multa, a interdição, a penalidade. Exato. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Esse esquema dos ciclos nos leva à questão talvez mais polêmica hoje em dia. A delegação. O Estado pode terceirizar alguma dessas fases? Para quem? Até que ponto? Esse é o coração do debate moderno. E a resposta veio do STF no tema 532. A visão antiga de que quase nada podia ser delegado caiu por terra. E o que o Supremo decidiu? Ele estabeleceu regras claras. Para as entidades estatais de direito privado, tipo uma empresa pública, Sim. é possível delegar o consentimento, a fiscalização e a sanção. Mas deve ter alguma condição, né? Não é para qualquer estatal. Não uma. São 4 requisitos cumulativos e as provas adoram cobrar isso. A entidade tem que ser criada por lei, ter capital social majoritariamente público, prestar o serviço de forma exclusiva e, o ponto mais importante de todos, atuar em regime não concorrencial. Ah, não concorrencial. Isso faz todo sentido. Total. Senão você coloca uma empresa para fiscalizar e multar suas próprias concorrentes. Seria o caos. Certo. E para empresas totalmente privadas, que não são da administração, elas podem fazer alguma coisa? Para os particulares, a regra é muito mais restrita. Só podem ser delegados os atos materiais de apoio ou instrumentais. O exemplo do radar de velocidade. É o melhor exemplo. Uma empresa privada pode instalar o radar, fazer a manutenção, gerar a foto do carro, mas o ato de validar aquela foto como uma infração e aplicar a multa... Isso, só o agente público pode fazer. Só o agente público. O núcleo do poder, que é decidir e punir,
Esse é indelegável para particulares. Essa evolução mostra como o direito administrativo é dinâmico. E o material do professor Lessa aponta outra modernização. A ideia de que nem tudo precisa terminar em punição. Ele fala em administração consensual. Exatamente. É uma tendência muito forte. O foco hoje é na eficiência, em resolver o problema. Mais do que só arrecadar com a multa. Muito mais. Para que serve uma multa se o dano ambiental continua lá? É daí que surgem instrumentos como o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Um acordo para resolver a situação. É um acordo. O infrator se compromete a corrigir o erro, muitas vezes de uma forma mais benéfica para a sociedade do que simplesmente pagando uma multa. E tem também a notificação orientadora, né? Sim, que tem um caráter mais pedagógico. O fiscal vai lá, aponta o erro e dá um prazo para a pessoa se regularizar antes de aplicar a sanção. É o diálogo antes da força. E a ideia de substituir a multa. Essa é a lógica dos termos substitutivos de sanção. Em vez de pagar uma multa em dinheiro, o infrator investe aquele valor em algo que repara o dano. Tipo, converter uma multa ambiental na obrigação de recuperar uma área degradada. Perfeito. O resultado prático para a sociedade é muito maior do que só o dinheiro entrando no caixa do governo. Uau! Cobrimos muita coisa. E são muitos detalhes que fazem a diferença na hora da prova. Para a gente amarrar tudo isso, que tal uma revisão rápida? Um resumo com os pontos-chave do fichamento estratégico do professor Lessa? Ótima ideia. Vamos lá em tópicos. Primeiro, o conceito. Poder de polícia limita direitos individuais em prol do interesse coletivo. Base, artigo 78 do CTN. Certo. Segundo, atributos. Lembrar do DAC. Discricionariedade, com a ressalva dos atos vinculados. Autoexecutoriedade, com a ressalva da cobrança da multa. E coercibilidade. Perfeito. E os pontos mais complexos? Terceiro, ciclos. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Quarto, e o ponto quente, delegabilidade. Tema 532 do STF. As 4 condições para as estatais. Principalmente o regime não concorrencial. E para os particulares, só os atos materiais de apoio. E quinto, consensualidade. A busca pela eficiência com tax e conversão de multas. O fichamento também fala da prescrição e da diferença entre os tipos de polícia, né? Exato. 2 pontos finais importantes. Sexto, prescrição. A regra geral para ação punitiva federal é de 5 anos. E tem a prescrição intercorrente de 3 anos se o processo fica parado. E o último? Sétimo, o jurisdicional. A busca pela unidade e eficiência do ordenamento. Atua sobre bens e atividades. A polícia judiciária é repressiva, age depois do crime e atua sobre pessoas. Uma síntese fantástica. Acho que fica muito claro que o poder de polícia, apesar do nome, não é um poder pelo poder. É um poder-dever, um instrumento essencial para garantir a ordem, a saúde, a segurança de todos. Algo que tem tudo a ver com a função de tabeliães e registradores, que são guardiões da segurança jurídica. Precisamente. E para encerrar, como sempre, o professor Lessa nos deixa uma reflexão que conecta o estudo com o propósito. Ele escreve: prezado tabelião e registradora, o estudo dos poderes administrativos e do poder de polícia é a base para compreender a própria autoridade que você exercerá. Embora o serviço seja privado, a função é pública e carregada de poder de império delegado. A fiscalização que você sofre do judiciário e a que você exerce na qualificação dos títulos são faces da mesma moeda, a supremacia do interesse público. Lembre-se, seu poder é instrumental, dever poder. Use a discricionariedade com sabedoria. Respeite os limites da autoexecutoriedade e busque sempre a eficiência através de mecanismos consensuais, garantindo a segurança jurídica que a sociedade espera de sua delegação. Uma mensagem que realmente dá um sentido prático a toda essa teoria. E ele conclui com o versículo de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Podcrenst produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!